Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem, Yuri? Boa noite, pessoal. Quem mais estiver chegando, se todo mundo estiver me escutando bem, por favor, comenta ou acena ou manda coraçãozinho, só para eu ter certeza se está tudo bem. Olá, muito bem. Então, hoje nós vamos fazer mais uma live literária. Semana passada eu acabei fazendo na terça, mas o meu dia certo é de fato aqui nas segundas-feiras. Eu vou fazer sempre uma live para vocês sobre algum texto da literatura nacional, internacional, universal em geral, e sempre com essa perspectiva que eu tenho desde o princípio falado com vocês, que mais do que uma análise de texto literária, pretende-se ser, na verdade, aqui uma possibilidade de oferecer, sobretudo para os psicólogos que estão aqui, que me acompanham, recursos para que sejam capazes de entender um pouco mais profundamente o sofrimento humano, o que é a dinâmica humana do ser. É uma proposta mesmo de atualização cultural. E para aqueles que também não são psicólogos, evidentemente serve aí como dica de literatura e, em alguma medida, serve também para que vocês sejam capazes de entender mais profundamente o próprio dinamismo humano. Eu hoje vou apresentar para vocês este livro aqui, que eu tenho uma edição que é a primeira edição dele, do Gustavo Corsão. É um livro de 1948, foi lançado, a primeira edição foi, não, me desculpa, a primeira edição é de 1944. Este livro é de 1948, então não é a primeira edição, me engano. E é do Gustavo Corsão. O Gustavo Corsão, infelizmente, é um autor muito pouco lido, muito pouco conhecido entre nós, que é uma pena. É um dos grandes nomes do pensamento nacional do século passado, e que infelizmente, como quase tudo que se produziu de bom no nosso país, ficou relegado aos cantos escuros das bibliotecas. Mas enfim, vou apresentar muito rapidamente o Gustavo Corsão para vocês e em seguida passo esse livro. O Gustavo Corsão vai ser objeto de mais uma live literária. Na semana que vem eu volto a falar sobre o Gustavo Corsão e um livro que eu entendo como uma espécie de saída literária, digamos assim, deste livro aqui. Eu vou explicar para vocês rapidamente, vocês vão entender em seguida. Bom, o Gustavo Corsão, ele é um engenheiro carioca, nasceu em 1896 no Rio de Janeiro. Aos 48 anos de idade, o Gustavo Corsão se tornou um escritor. E o seu primeiro livro foi exatamente este livro aqui, A Descoberta do Outro. Então, aqui eu acho isso interessante, eu gosto de mencionar isso, porque muitas vezes aparece, mas tá muito tarde para que eu possa empreender num caminho novo, né? E o Gustavo Corsão, de fato, ele se tornou... Este livro, inclusive, não só lançou a sua carreira como escritor, como abriu as portas da sua notoriedade. O Gustavo Corsão, a partir deste livro, se torna uma figura muito importante no campo das ideias no Brasil, na década na segunda metade do século passado. Tá? Ele era engenheiro, trabalhou a vida inteira, até os 48 anos de idade, exclusivamente com engenharia, e a partir dos 48 anos de idade, com a vinda ao mercado editorial deste livro, ele se torna também escritor, jornalista e professor. Professor, na verdade, ele já o fora antes de engenharia na área de eletrônica, que foi a área dele com a qual ele se dedicou a maior parte do seu tempo. O Gustavo Corsão, com este livro, ele conta a história da sua conversão ao catolicismo. Ele é um autor que sofreu influência de pelo menos dois grandes autores católicos, um inglês e um francês, que é o Chesterton. Inclusive o Corsão é conhecido como Chesterton brasileiro, e um outro autor, um autor francês chamado Jacques Maritain, que foi também uma importante influência na literatura e na forma de escrever do Gustavo Corsão. Mas a conversão do Gustavo Corsão, na verdade, se deveu a alguns eventos que eu vou mostrar para vocês aqui, como ele relata, mas sobretudo se deveu à amizade que ele teve com Tristão de Ataíde, ou Alceu Amoroso Lima. Tristão de Ataíde é o pseudônimo do Alceu Amoroso Lima. É muito interessante falar dessa amizade entre o Tristão de Ataíde e o Gustavo Corsão, apesar de a gente saber que, num determinado momento, entre os dois houve um certo mal-estar, porque, na verdade, ambos
apesar de muito amigos, e apesar de ser profundamente devedor da sua conversão ao ao Tristão de Ataíde, o Gustavo Corsão tinha posições políticas opostas àquelas do Tristão de Ataíde. O Tristão de Ataíde era um católico liberal, um católico de esquerda no século passado, e o Gustavo Corsão era um conservador, um católico conservador. E ambos tiveram disputas muito interessantes, né? Disputas que, nos áureos tempos da intelectualidade brasileira, quando ainda tinha alguma coisa melhor do que Karnal e companhia limitada, era um período em que a gente conseguia enxergar na cultura nacional uma disputa de qualidade, uma disputa de ideias de qualidade, em que, né, o que estava em jogo era de verdade mesmo, de fato mesmo, um desejo profundo de conhecer a verdade. Digo tudo isso assim como pano de fundo só para vocês terem um pouco uma ideia, um cenário do que existia naquele momento, até quando surge esse livro que narra a história da conversão do Gustavo Corsão. Tá? O Gustavo Corsão, e aí um detalhe importante, porque vocês vão ver, eu vou fazer referência a isso, eu vou ler aqui uns 6 trechinhos para vocês, uns mais longos do que outros, um pouco como eu venho fazendo, faço alguns comentários, sempre tendo em vista isso que eu já disse para vocês, para que vocês refinem um pouco mais a escuta, os psicólogos que estão aqui, e para aqueles que não são psicólogos, para que também sejam capazes de entender um pouco mais profundamente os próprios dinamismos, né, o dinamismo da própria alma. Tá? Mas aos 40 anos de idade, depois de ser casado por, se eu não me engano, 20 anos, eu não tenho certeza dessa informação, peço desculpas para vocês, talvez um pouco menos do que 20 anos, aos 40 anos de idade, o Gustavo Corsão ficou viúvo, tá? E entrou numa profunda crise existencial, que foi, na verdade, um dos gatilhos do seu processo de conversão, né? Que aconteceu pouco depois da morte da sua esposa. Então vamos lá. Feita essa introdução, apresentado para vocês Gustavo Corsão, que depois eu sugiro que os que estão aqui, que têm interesse em conhecê-lo, procurem mais coisas e material e livros que ele tem escrito, que são muito importantes. Este livro, A Descoberta do Outro, repito, eu tenho aqui uma edição que é uma das primeiras edições. A primeira edição é de 1944, essa edição que eu tenho aqui é de 1948. Eu sou um aficionado por livros antigos, não sou historiador nem à toa. Mas foi publicado posteriormente pela editora, acho que é Agir, me desculpem se eu não me lembro mais, mas bem recentemente, e salvo engano, ele ainda está disponível, tá? Mas é possível encontrar, sem nenhuma grande dificuldade é possível encontrar sim. Bom, vamos lá. Começo então lendo para vocês alguns trechos, e eu vou começar trazendo para vocês um trecho que é logo no início do livro, que em alguma medida introduz o processo de conversão do Gustavo Corsão, para vocês entenderem o que vai ser a sequência. Eu não vou ler trechos do livro inteiro, é um livro razoavelmente extenso, tá? Mas eu vou centrar o foco sobre alguns trechos, sobretudo 2 trechos importantes do livro, que ajudam a entender, a ideia, do outro a que se refere o Gustavo Corsão, quando ele fala de uma descoberta deste outro. Tá? Então começo lendo esse trecho inicial aqui para dar o pano de fundo do texto. Olha, desculpa, achei que é Rapuki, se não foi esse o nome, me desculpe. Ela disse que comprou recentemente o livro, numa versão recente, de fato ele é fácil. Vide Editorial, muito obrigado, isso mesmo, mãe do Felipe, Vide Editorial que publicou recentemente. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar lendo algum trecho importante aqui. O primeiro capítulo se chama O Meu Próprio Cadáver, e diz assim logo no iniciozinho: num romance de Alexandre Herculano, um personagem faz à sua namorada uma pergunta patética, no gosto da época. Sabes tu, Ermengarda, o que é passar 10 anos amarrado ao próprio cadáver? Não me recordo se Ermengarda sabia. Eu, porém, já posso dizer que avalio aquela situação, porque passei mais de 15 anos amarrado à técnica. 5 entre teodolitos e outros 10, os últimos, fitando ponteiros de galvanômetros. Durante esse tempo, tentei algumas evasões, tentativas frouxas, veleidades em letras e em tintas, versos ou quadros, mas acabava voltando ao galvanômetro. Outras vezes, como forma de descanso,
entrava a jogar xadrez semanas a fio, metido em clubes e organizações de campeonato. Mas depois tornava ao galvanômetro. Nesse modo de vida apurei um certo fôlego lógico que me fartava a razão e que ainda por cima me dava algum prestígio. Levei tempo a descobrir que aquela faculdade se desenvolvera à custa de uma atrofia. Foi preciso que coisas graves acontecessem para que eu me desse conta de estar amarrado ao meu próprio cadáver. Essa descoberta e suas consequências são o objetivo principal deste livro. Então, essa é a primeiríssima página do livro, o primeiro capítulo A Descoberta do Outro, que se chama O Meu Próprio Cadáver. Na sequência, no capítulo 2, ele explica um pouco mais, ainda é no capítulo 1, ele explica um pouco melhor o que é essa história aqui, e aí lá no próximo capítulo ele vai contar então como se deu todo o processo. Então, ele trabalhava o tempo inteiro sobre esse tal de galvanômetro, que se me perguntarem do que se trata, eu não faço a menor ideia, mas o fato é que ele trabalhava sobre isso, e nos domingos eu ficava como o fumante obrigado à abstinência. O dia era da família. Por uma fidelidade a esse princípio estabelecido, eu me entretinha com a mulher e os filhos, ou recebia visitas dos parentes. Mas o dia custava a passar. Pesava-me. Sentia-me à toa, ausente, exilado. Às vezes, abra um parênteses aqui, para quem conhece o Viktor Frankl, existe um conceito que o Viktor Frankl desenvolve, que é o conceito de neurose dominical, que tem muito que ver com isso aqui, para quem conhece a logoterapia. Para quem não conhece, vale a pena entender um pouco mais o conceito de neurose dominical. Às vezes, ele continua, conseguia escapar enquanto a mulher se distraía num serviço ou as visitas se empolgavam numa conversa sobre política, e ia fumar às escondidas alguns miliamperes. Olha, a Prisca acabou de me contar que o galvanômetro é um instrumento para medir corrente elétrica. Muito obrigado, Prisca. Ora, um dia, por causa de certo instrumento de música, veja que interessante, baseado em oscilações elétricas, que durante um ano tinha estudado e desenvolvido, minha vida mudou completamente de rumo. Vejam, primeiro conheci um padre, um franciscano, que me animou com entusiasmo. Depois, recebi de meu irmão o auxílio para montar uma oficina especialmente destinada à fabricação daquele instrumento. E o auxílio ainda maior para montar casa no Rio, deixando a colocação que me obrigava a viver longe da cidade. Mas saiu tudo diferente. Os projetos alteraram-se no próprio plano técnico, porque a oficina montada para fabricar órgãos eletrônicos recebeu outras encomendas melhores. O instrumento ficou para o canto, esquecido. Andei longos meses cheios de ressentimento, compreendendo que a técnica devia se curvar diante de outros imperativos, e não achando em mim aquele heroísmo dos inventores exemplares cujas histórias edificantes me tinham contado em menino. Além disso, tinha surgido em outros continentes órgãos semelhantes e mais bem-sucedidos. Fiquei em casa com o único modelo fabricado e esse mesmo incompleto. Ele atravancou a minha sala durante 3 ou 4 anos, monumentalmente inútil. Não tinha ânimo para completar nem coragem para desmontar. De quando em quando, aquele padre franciscano vinha em nossa casa fazer um pouco de música, sem perder a esperança de ver um dia acabado o instrumento que já era mais sonho seu do que meu. Mais tarde um pouco, cerca de 1 ano depois, o padre viria sem ser pelo órgão, e mais tarde ainda eu poderia desmontar o instrumento, porque 2 ou 3 anos de trabalhos árduos tinham encontrado razão de ser em um só minuto. Tinham sido superabundantemente resgatados com um pedaço de pão. Paro aqui e vou avançar mais lá para frente. O próximo capítulo agora vocês vão entender o que foi que aconteceu com esse padre, e por que em um só minuto ele encontrou sentido para todo o trabalho dele. Lá no capítulo seguinte, se não me engano, no capítulo 2, o Gustavo Corsão então conta a história
da esposa dele, né? Eu disse para vocês que ele ficou viúvo aos 40 anos de idade, no ano de 1939. No ano de 1938. Morreu moça. Levou 2 meses a morrer. E passei esse tempo curvado sobre o meu caso particular. Alguém me dissera que aquela toxemia gravídica, com os progressos da medicina, conta somente 1,5% de casos fatais. Passei 2 meses quase sem dormir por causa desse 1,5%, dando-lhe água e comida como as criancinhas, cuidando das menores coisas, passando um dia feliz por causa de um defecar, e logo outro acabrunhado porque o pulso subia. Vi o médico deixar cair o estetoscópio em cima da cama e ficar olhando pela janela, pensativo. Quando me aproximei, ele disse: bonito flamboyant. Olhei também. Era no vizinho em frente. Era bonito mesmo. Num dos galhos mais altos estava um passarinho. Lembrei-me de minha cartilha que na 2ª ou 3ª página dizia assim: o viúvo viu a ave. Durante algum tempo fiquei remoendo estupidamente esse fenômeno linguístico pelo qual eu seria um viúvo. Achei esquisito e repulsivo o vocábulo. O médico então explicou-me com termos caridosos que o meu caso particular estava entrando devagarzinho naquele 1,5%. E pondo a mão no meu braço de leve, com cerimônia, falou-me em Deus. Viveu ainda uns 20 dias. Uma tarde fui para o quintal e sentei-me num banco, embrutecido. Olhei o sol que se deitava por trás da casa do coronel. Lá ia o sol. O sol era 1.400.000 vezes maior do que a Terra. A Terra, com seus quintilhões de toneladas, era um grão de poeira perdido dentro de uma enorme galáxia. Acordei de meus cálculos astronômicos pensando na minha doente desenganada. Era um caso particular, no ínfimo caso particular metido no universo e no tempo. Pensei no materialismo histórico e senti de repente um calor de vexame no rosto. Um parênteses, neste capítulo ele conta de sua incursão pelo materialismo histórico dialético, quando na sua casa ele fazia reuniões com um grupo de pessoas que iria mais tarde dar origem ao Partido Comunista Brasileiro. Olhei em volta com receio que me tivessem visto o pensamento. Senti como ainda hoje, quando me lembro, um vexame intenso. Haverá de certo coisas mais graves, ações muito mais sérias, de piores consequências, mas não há nada mais persistente do que a lembrança de uma gafe. Quem já passou por isso sabe exatamente o que eu estou dizendo, o que ele está dizendo. Tudo aquilo, as discussões, os sistemas, tinha sido uma gafe. Eu bem sabia, ali sentado no banco, que voltaria depois ao meu trabalho e à vida de cada dia, que sentiria menos à medida que o tempo passasse, que tornaria a fazer meus aparelhos e ler meus galvanômetros. Mas de uma coisa estava certo: o materialismo histórico e a grande raça branca nunca mais teriam sentido para mim. A unidade de minha casa se restabelecia a preço alto e o sobrado levava a melhor. Olhei para o sobrado, para as janelas do sobrado, e logo o sol, com todos os seus milhões de vezes, pareceu-me pequeno, e com todo o seu luxo de elétrons e de fótons, pareceu-me ridículo diante daquela persiana fechada. Veio o padre, o franciscano, que tantas vezes nos visitara por causa do órgão. O órgão estava embaixo no sobrado, na sala da frente, e por causa de seus fios, dos osciladores, de cada peça que durante anos estudara, o padre franciscano estava em cima, no sobrado, tirando dos panos de seu hábito um pedacinho de pão. E foi assim que o corpo de Deus entrou pela primeira vez sob o meu teto e que eu assisti, louvado seja nosso Senhor, ao milagre de uma morte, porque ela riu no seu último dia.
Paro aqui, passo 2 comentários importantes. Ele está aqui, portanto, introduzindo esse momento que é justamente o que coincide com a tal da descoberta do outro. Né? Ele passara toda a sua vida lendo galvanômetros, ele passara toda a sua vida até aquele momento vivendo uma cisão, porque ele relata que a casa dele era um sobrado, então havia o andar de cima, onde acontecia a vida da intimidade, e o andar de baixo, onde acontecia a vida dos encontros do seu grupo de materialismo histórico, no qual ele mais ou menos diz que é como se ele se enganasse, fugindo daquilo que realmente interessava, que era o que estava no andar de cima da casa. E esses encontros com o padre franciscano, que recorrentemente ia à casa dele para tocar órgão, né? Trocar o órgão que ele havia montado, que ele havia criado, um órgão eletrônico. E neste momento, então, na vida dele, quando a esposa fica doente, ele vê nascendo nele uma esperança de que a mulher pudesse ser curada, né? Fazer parte do 1,5% de pessoas que não morreria com aquela doença. E, no entanto, o que aconteceu foi justamente o contrário. Ela acabou vindo a óbito efetivamente, mas pouco antes disso acontecer, ela recebeu o viático. Para quem é católico, né? O viático é a última comunhão, né? E esse padre foi visitá-la para dar a última comunhão. E ele fala então, né, dessa visita, né? Pela primeira vez ele recebera na sua casa, né, uma visita, né, do corpo de Deus, que teve como implicação justamente, né, um milagre, né, que é muito interessante, que ele fala o milagre de uma boa morte, porque naquele último dia ela sorriu. Paro aqui, né, e aí eu já ajudo, né, já penso em algumas coisas que para nós são importantes, né. Quer dizer, eu penso aqui como psicólogos, né. A gente, em alguma medida, é chamado o tempo inteiro, né, na psicologia, a ter essa atenção à dinâmica humana em toda a sua integridade. Quantas vezes, né, na dinâmica da vida do nosso cliente, a gente, cheio das boas intenções de uma certa aceitação incondicional, a gente, no fundo, né, não faz avaliações acerca de vivências profundas, verdadeiras, fundamentais, organizadoras, em torno das quais a pessoa consegue viver, né? Se reorientar, né? E ganhar um centro outra vez, né? E quantas vezes, né? Em nome de um certo bom mocismo, a gente finge que escuta, mas no fundo a gente dá um valor a isso, né? No máximo da perspectiva de um sintoma, né? Aqui nós estamos falando, né, na verdade, de uma coisa que tem que ver com algo que é central na vida humana e que o Gustavo Corsão traz como um relato, né, um relato da sua própria vida. Quer dizer, a gente precisa estar preparado para receber, né, diante da gente, quem traga, né, conteúdos dessa natureza, dessa profundidade, dessa altitude. A gente precisa estar preparado, tá, né, na relação com as pessoas, profundamente vinculado àquilo, né, que ele traz para a gente de fato. Né? Aqui nesse relato de conversão não está só a história de um homem que era ateu, né, e que de repente, um comunista que de repente se torna católico. Tá o relato de um homem que passou por um sofrimento, mas sobretudo passou por um encontro. Essa palavra, né, encontro, é algo que eu quero muito valorizar com vocês, né? Quer dizer, a palavra encontro, para mim, ela é uma palavra que é muito significativa e ela de verdade é um elemento sobre o qual a gente precisa ter uma profunda atenção, né, no trabalho terapêutico, né? E eu diria, para quem não é psicoterapeuta, não é psicólogo, a palavra encontro certamente é uma palavra que diz respeito a elementos da própria história, da narrativa, da biografia das pessoas que tem um profundo impacto de organização da vida da pessoa. Tá? Passo ao terceiro trecho que eu gostaria de ler para vocês. Esse aqui eu já não me lembro mais o capítulo, não vou ficar aqui apontando os capítulos, mas vou na sequência. Nessa edição aqui é a página 68 para quem quiser ler. Diz o seguinte: a verdade é que todas as coisas que fazemos giram em torno de um buraco, de uma falta, de qualquer erro que demanda retificação. E por estranha irrisão,
A maior parte de nossos entusiasmos vem deste constante remendar. Diante da normalidade, ficamos perplexos. O mundo inteiro vive assim. Só para vocês se inteirarem, né? Ele está falando aqui de um exame que ele acabou fazendo, porque ele estava com a impressão de que ele tinha algum problema nos pulmões. E ele resolve fazer um exame e descobre que os pulmões dele estavam normais, né? E aí ele começa a fazer todo um desenvolvimento sobre este problema da normalidade versus, né, o buraco, né, a falta, o erro, né? E aí ele fala, né, no fundo, né, o erro, a falta, né, o buraco são mais importantes do que a normalidade. E aqui, de novo, a gente se vê com um elemento que, para quem está, né, na clínica, é um elemento muito importante. A Aline está me dizendo que está cortando. Mais alguém está percebendo que está cortando, pessoal? Se mais alguém estiver falando que estiver percebendo que está cortando, aqui para mim o sinal está muito bom. Eu vou dando sequência se para alguém... Ótimo, obrigado, Simone. Uma posição já está ótima para mim. Beleza. Então eu vou dando sequência. Então ele faz esse comentário entre a normalidade e o erro. E a gente, quantas vezes, isso é muito impressionante, para quem é psicoterapeuta ou para quem não é psicoterapeuta já se deu conta disso tantas vezes, quantas vezes a gente quer de tudo quanto é jeito arrancar da gente a dor da culpa, né? E a gente procura o psicoterapeuta justamente para arrancar da gente a dor da culpa. E quantas vezes o psicoterapeuta quer justamente arrancar do sujeito a dor da própria culpa. E ele está dizendo, não, presta atenção, essa falta, esse erro, esse buraco no fim das contas, o elemento mais importante, né, das nossas vidas. É o que tem mais significado nas nossas vidas. Diante da normalidade, ficamos perplexos. O mundo inteiro vive assim. Haja guerra ou peste nas cidades, todos ficam alvoroçados e otimistas. Cada um sabe exatamente o que deve fazer e todos se empenham na tarefa comum de combater o mal. Dentro das casas também, a vida só atinge uma alta vibração e só parece digna de ser vivida nos dias em que se declara uma tuberculose ou aparece uma goteira. Cada flagelo traz uma atmosfera de bem-estar. Basta ver na rua como todos ficam contentes quando cai uma pancada de chuva ou surge um incêndio. Em cada sanatório são sonhados os melhores programas de vida. Quer dizer, alguém poderia pegar essa frase do Gustavo Corsão e falar assim, putz, olha esse aqui, né, fazendo todo um discurso em favor do vitimismo, né? E ele, na verdade, está dizendo justamente o contrário, né? Quer dizer, diante do sofrimento, diante da dor, diante da culpa, diante do erro, inevitavelmente surge na gente um desejo de reparação. Inevitavelmente surge na gente um desejo de pensar projetos e programas de vida, né, surpreendentes. É ou não é verdade que é assim? É ou não é verdade que as coisas acontecem assim? Ô mãe, amém? Esse é certamente um aspecto sobre o qual a gente tem que ter uma profunda atenção. Na dinâmica, né, da nossa relação, né, com os nossos clientes, mas nós também, na dinâmica da relação nossa com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com a nossa culpa e com a morte. Como a gente falou, inclusive, na última live sobre anatomia de uma dor. Avanço. Próximo trecho. E aí está chegando no ponto onde para mim é o mais importante. E hoje eu prometo que eu não vou passar dos 40 minutos, ou será que eu consigo cumprir minha promessa? Vamos lá. É um outro trecho muito impressionante, porque aqui vai falar de um aspecto que a psicologia, que é muito caro a um certo jeito de se fazer psicologia como a gente vê hoje em dia. Tá? E diz o seguinte: o subjetivismo produz uma profunda inadequação entre a pessoa humana e os objetos. Resulta, o subjetivismo, num verdadeiro abandono do absoluto, numa desistência do realismo. Falamos sobre realismo numa das primeiras lives que eu fiz com vocês. É curioso notar que o homem de opiniões, e como estamos cheios hoje em dia de opiniões, e como há pessoas cheias de opiniões hoje em dia, é curioso notar que o homem de opiniões, e principalmente aquele que se torna ativo por princípio, empreendedor por sistema, julga que vive abraçado com as realidades.
Quem aqui já teve a oportunidade de conversar com pessoas cheias de opiniões, sabe muito bem disso. As pessoas cheias de opiniões, na verdade, elas se acham as únicas donas da verdade, as únicas donas da realidade. Um jornalista, um negociante, um industrial seriam, portanto, os homens mais positivos do mundo, enquanto que um beneditino seria um indivíduo metido dentro de si mesmo, uma espécie de abstrato que vive de sonhos. Evidentemente, há qualquer coisa de objetivo no ofício de vender queijos ou fabricar sapatos. Mas a vida daqueles homens ativos, em conjunto, gira em torno de opiniões e ideais. A contemplação é realista e não a ação. O contemplativo é o único homem que realmente se preocupa com a realidade. Temos um problema aqui, alguém poderia já objetar. O indivíduo torna-se fabricante de queijo por opinião, porque uma infinidade de alternativas existia para sua atividade. Escolheu aquela porque julga que o queijo seja um bom negócio. Discutiu o problema em casa, houve controvérsia, algum cunhado terá discordado e acabou resolvendo pelos queijos. O próprio objeto fabricado, que para quem come tem uma realidade sensível, para o fabricante desvanece-se e no fim de algum tempo só há grosas e faturas. O monge beneditino, ao contrário, só se preocupa com uma realidade. Ela é ou não é, mas não admite meio termo. Em muita coisa pode discutir e enunciar livremente suas opiniões, mas ele se tornou monge porque a realidade máxima e o centro definitivo de sua vida deixou de ser uma opinião. Aqui, a gente vê, portanto, o fecho do problema que poderia parecer, poderia facilmente ser objetado por toda a nossa mentalidade hipermoderna, relativista, que é justamente o que ele está colocando, ele está contrapondo a opinião à verdade, e verdade com V maiúsculo, que é a verdade do ser, em contraposição ao não ser. Uma coisa é e não pode não ser. Tudo aquilo sobre o que se debruça um beneditino é a única realidade que efetivamente é, a realidade do ser. Todo o resto é, no fundo, por prático que seja, por resultado que seja da minha prática, é, no fundo, mera virtualidade, enquanto que a mera virtualidade regida por opiniões. Por que isso aqui é importante? Porque, no fim, a gente entende uma coisa que eu considero importante também no atendimento psicoterapêutico. Quer dizer, e que a psicologia prestou um enorme desserviço. A psicologia insistiu muito no fato de que aquilo que o cliente traz para mim é subjetividade. E que essa subjetividade, em sendo subjetiva, ela é inacessível. Ela não é objeto da minha atenção. E, portanto, ela é toda lida por centenas de opiniões diversas. As opiniões dos teóricos, cada um deles lendo a subjetividade de uma determinada maneira. E o que o Corsão está dizendo para a gente, que é uma bela lição para nós da psicologia, é que a subjetividade, no fundo, é apenas aquele dado, eu vou usar um termo estranho aqui nesse contexto, aquele dado de objetividade que está lançado sob uma pele, está lançado sob uma carcaça, que é aquela carcaça que eu tenho na minha frente. E ela é alguma coisa. Ela não é mera e simplesmente um conjunto de ideias e de opiniões. Aquela subjetividade é alguma coisa. Aquela pessoa que está na minha frente, com toda a sua narrativa, com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento, é alguma coisa. E eu tenho uma tarefa irremediável, inegociável. A tarefa de ultrapassar o limite dessa capa para chegar a atingir esse núcleo, da pessoa, que é a única coisa que efetivamente me interessa, porque todo o resto não é fundamental. Todo o resto não é importante, todo o resto é acessório. O que interessa é esse núcleo fundamental, que é a única coisa que é a substância. Aquilo que permanece estância de baixo, a substância. Aquilo que é a única coisa que é constância, que é constante, que é aquilo que é
né, estável e que está, né, dizer, aqui eu tenho acesso, né, dizer, junto. Dizer, tudo isso diz respeito ao nosso ponto de vista, ao nosso ponto de atenção, aquilo sobre o que a gente deve dedicar a máxima atenção nossa. Avanço e passo aos finalmentes. E aí eu vou indicar para vocês, para aqueles que não leram o livro, aqueles que, no segundo meu entender, são os capítulos centrais deste livro e que indicam, né, certamente aspectos dos mais importantes de toda a trajetória sobre a qual se dedica o Gustavo Corsão neste livro, que é essa ideia, a trajetória de entender, né, como é que a gente descobre o outro. Este outro, certamente, a que se refere o Gustavo Corsão é ninguém menos do que o próprio Deus a quem ele encontrou. Mas a dinâmica é a dinâmica do encontro. Dinâmica essa que, portanto, tem tudo que ver com aquilo que a gente faz na clínica. Uma dinâmica que tem tudo que ver, portanto, com aquilo que a gente vive nas nossas relações. As nossas relações são relações de encontro, nas quais a gente é chamado a lançar mão de alguns recursos nossos para que esta relação seja vivida segundo aquilo que ela efetivamente é. E aí falo, portanto, dos 2 capítulos que, se não me engano, se não são centrais, são quase centrais no livro, né? Que são o capítulo que se chama 3 sensos pressentem um objeto, e o capítulo seguinte, que se chama O Objeto Procura os 3 Sensos. Leio para vocês um trecho final até do capítulo que se chama 3 Sensos Pressentem um Objeto, mas antes de ler eu explico em 2 ou 3 palavras o conteúdo deste ensaio, né? Porque este capítulo é um ensaio surpreendente, um ensaio muito impressionante, né? Um ensaio filosófico, teológico, mas profundamente inteligente, muito chestertoniano, inclusive. Neste capítulo, ele diz pra gente que a pessoa humana ela é dotada de 3 sensos, 3 sentidos, né? Que estão o tempo inteiro como antenas, né? Pressentindo o objeto capaz de satisfazer a sua urgência de percepção, né? Esses sentidos ele dá nomes, né, diferentes para eles, né? Ele chama de senso de objetividade, senso de ludicidade e senso de altruidade. Para quem se lembra e para quem não viu, não assistiu, eu recomendo assistir as minhas 3 primeiras lives, né? Estão lá no meu perfil do Facebook. São as lives nas quais eu trato dos conceitos de realismo, razoabilidade e moralidade. Para quem, né, assistiu, vai muito facilmente fazer uma conexão entre cada um destes sensos e um daqueles conceitos. O senso de objetividade não é outra coisa do que o realismo. É a capacidade que a gente tem de olhar objetivamente para aquilo que está diante da gente, né? E entender que aquilo tem uma realidade para além de tudo que eu pense sobre aquilo. Quer dizer, é uma objetividade, né? Não é o que eu penso sobre a coisa. Ele chama isso de senso de objetividade, que tem que ver justamente com a ideia de realismo. O senso lúdico, ele chama de essa capacidade que a gente tem de brincar com a realidade, e ele chama de brincar com a realidade a imagem que tem tudo que ver com o conceito de razoabilidade, que é essa coisa mesmo do fazer perguntas, que ele diz que na verdade a imagem mais adequada, né, do homem razoável é o homem que pergunta, como a criança, né? A criança, diante da realidade, ela se pergunta sobre a realidade o tempo inteiro. E isso aqui, né, é um elemento que ajuda bem a gente a entender o conceito de razoabilidade. Razoabilidade entendida como essa dinâmica da razão que busca conhecer a totalidade dos fatores é nada mais nada menos do que este brincar, né, com a sua capacidade de se perguntar sobre o real. E finalmente, né, o senso de altruidade tem tudo que ver justamente com o conceito de moralidade, né? Moralidade entendida, como eu expliquei para vocês, como o amor à verdade da coisa mais do que aquilo que eu penso sobre a coisa, né? Que no fim nada mais é do que essa abertura ao objeto como se fosse um outro, né? Com quem eu me relaciono. No fim é isto, né? Amar o objeto como quem ama, né,
aquilo que encontra, né? Amar o objeto como quem ama o objeto de um encontro. Bom, só para localizar vocês, e aí eu vou ler os 2 últimos trechos e eu termino, juro para vocês. Eu tinha falado que é até as 21h40, já estou mentindo. É o trecho final. Eu vou me dar o direito de ler um trecho um pouco mais longo do que eu li nas outras vezes, mas é porque é um trecho de fato muito bonito. E ajuda, certamente, aqui no meu entender, está a cereja do bolo, né? Da forma como nós, psicoterapeutas, devemos agir. Da forma como nós que nos encontramos com pessoas devemos agir. Diz o seguinte, página 127 da minha edição aqui. Descobrir o próximo não é fazer psicologia. Já deu uma patada na psicologia, naquilo que tanta psicologia que há por aí faz. Descobrir o próximo não é fazer psicologia. Não é penetrar o segredo de seus nervos machucados, nem espiar-lhe os movimentos pelo buraco de uma fechadura. Todos os nossos recursos naturais, aliás, são insuficientes e secos diante da prodigiosa banalidade do outro. Só podemos possuir um vislumbre dessa realidade à custa de uma nova categoria que vem de fora, do outro, de um outro, à custa de um elemento que se sobrepõe ao nosso conhecer, insuflando-nos uma infância recuperada, virando-nos o coração pelo avesso. E nessa situação nova, o mundo se torna inteiramente absurdo, com um espantalho de amor fincado em cima de suas cordilheiras. As imagens que esse cara usa são de uma poesia desconcertante. O fato é que ele está dizendo uma coisa que é muito importante. No encontro com um outro, então não é um encontro genérico, é um encontro com um outro, aquele outro específico com quem, né, eu me encontro, um outro mesmo. Não é o outro genérico, é um outro muito significativo. No encontro com ele, todo o nosso conhecer, ele fica por baixo daquilo que rola, né, na dinâmica do encontro. Quer dizer, quantas vezes nós, na psicologia, antes de estar na relação com o outro, antes de nos encontrarmos com aquele outro que aparece no nosso consultório, a gente não avança com todo o conjunto, todo o nosso aparato teórico. Quantas vezes a gente não vai na direção do outro, né, protegendo a nossa vista, né, com o nosso conjunto teórico, com o nosso conhecimento, né? Isso se dá na clínica, mas isso se dá nos nossos relacionamentos cotidianos, entre amigo e amigo, entre pai e mãe, né? Entre, né, esposo e esposa, entre pais e filhos, né? Quantas vezes a gente não vai com o nossos conhecer, né, com os nossos conhecimentos à frente e, portanto, sobrepõe o conhecimento à dinâmica do encontro. O encontro com o outro, diz ele, no amor, amigo ou noiva, renova o mundo. Pessoal, anotem essas coisas. Leiam isso aqui quando vocês tiverem isso nas mãos 300.000 vezes. Renova o mundo, inaugura uma contagem de tempo e faz do chão mais áspero o vestíbulo de um palácio em festa. Olha isso, o encontro com o outro no amor, vou repetir, amigo ou noiva, renova o mundo, inaugura uma contagem de tempo e faz do chão mais áspero o vestíbulo de um palácio em festa. Mas o outro é difícil, diz ele. O mundo, então, inventou diversos... Deu uma pausa aqui, pessoal. Avanço, continuo, tá bom? Espero que estejam todos aí. Apareceu aqui uma pausa, não sei o que aconteceu. Instabilidade na conexão. Dou sequência, não vou parar aqui não. Vou retomar do parágrafo que eu parei. Mas o outro é difícil. O mundo, então, inventou diversas táticas para o evitar, com os nomes sonoros de filantropia, humanitarismo e solidariedade. Está cheio disso. Foi proposta uma fraternidade sob a singular condição de não se falar em paternidade.
ficando assim aquele conceito abastardado e vazio. E em lugar da festa prometida, do palácio de um rei que promete voltar, o mundo inventou a festa do fazer, a triste vindima do suor, a música dos martelos. O próximo é deveras intolerável. Desculpa, um parênteses. Não é que ele está dizendo, não é que ele está fazendo aqui algum tipo sei lá, iconoclastia do trabalho, né? Não é que ele está querendo destruir o trabalho. Na verdade, ele está só dizendo que a gente substitui o encontro pelo fazer, né? Essa mania hoje em dia do tal do voluntariado. Eu não estou, né, na relação com o outro pelo prazer do encontro, eu estou na relação com o outro pelo fazer, eu tenho que fazer pelo suor, para que eu termine o dia, depois de ter me voluntariado e feito 1 milhão de iniciativas de voluntariado, eu termino o dia cansado e diga, ufa, né, cumpri meu dever de encontro com o outro, né? Ou seja, cumpri meu dever de fraternidade. Olha que loucura que ele está dizendo, e é muito verdade. Sua espessa concretude, né, a do próximo, o seu rosto, os seus músculos, o seu bigode, nos impelem a derivar nossos bons sentimentos para coisas mais puras e elevadas. Voltamos-nos para a espécie humana, para ideais, para uma causa sagrada. É mais fácil dedicar horas de interesse pelos longínquos oprimidos da Polônia, pelas crianças desnutridas da Grécia. É mais fácil querer bem a humanidade em peso do que o vizinho que ouve o radioteatro. É mais amplo, mais generoso falar no microfone virado para o porvir, atirando palavras para 1 bilhão de ouvidos que ainda não nasceram, do que entrar num quarto cheirando a remédio e a suor. Aqui, pessoal, uma bela lição para os novos psicólogos de plantão que entendem que o trabalho da psicologia é se debruçar sobre as minorias. Elevando-se os psicólogos, né? Arrogando-se os psicólogos ao direito de representar minorias que nunca lhes pediram para serem representados por ele, né? Quer dizer, e o psicólogo que fica, né, vomitando os seus vitimismos à torto e à direito, né, acerca do pobre, acerca do negro, acerca da mulher, acerca daquilo outro, e no fundo é incapaz de escutar o sofrimento daquele homem, daquela mulher, daquele negro, daquele homossexual que chega na sua clínica falando da sua dor. Da sua dor. A gente gosta muito de lutar pela dor e pelo sofrimento de todos, mas daquele homem que sofre, que está na sua frente, você é incapaz de entregar 1 minuto do teu amor por ele, mas você entrega o teu amor por todo o sofrimento humano do negro, do pobre, da mulher, do homossexual e do escambau. Mas deixa ele bater na porta do teu consultório. Deixe ele bater na porta do seu consultório, seu filho da puta, que é incapaz de abraçar um homem de verdade. Deixe ele bater na porta do consultório e depois sai por aí batendo panela e levantando bandeira a torto e direito a favor das minorias. Isto você não é capaz de fazer. Isso você não é capaz de fazer. Sejamos generalizadores. A psicologia de hoje é assim. Sejamos generalizadores, cósmicos, libertos. Fundemos escolas, organizemos bibliotecas públicas para as crianças pobres. Mas, por mais habilidosos e intelectuais que nos tornemos, o outro nos persegue. Ele vem a nós, bate em nossa porta, viola nosso ouvido, segura nosso braço, e logo aquele senso escondido se galvaniza. Queremos esse próximo com proximidade. Temos fome. Somos pobres que não se contentam com generalidades e generosidades porque tem pressa de pão. Somos pobres do outro, como se o sangue das veias não nos bastasse e fosse urgente trocá-lo numa transfusão quente e viva, de coração para coração. Precisamos do outro para fazer o comum, a obra sem dúvida alguma, mas muito mais para o uso comum da palavra
e do trigo. Precisamos do outro para construir cidades e para ouvir um disco, para ler livros escritos e para ter leitores dos livros que escrevemos. Para tudo e para nada. Para andar no mesmo caminho, à toa. Para estar ao nosso lado em silêncio. Pelo calor da proximidade, pelo conforto da compreensão. Precisamos da esmola do outro, da esmola viva, dele mesmo, como é, outro e próximo. Quando vamos andando nas ruas, no meio da cabrunhante solidão das ruas, e vemos surgir de repente, entre ombros e cabeças alheias, a velha face conhecida, me digam vocês se isso que ele vai dizer aqui não é a mais pura verdade. A boa face amiga, o tempo para, e o nosso sangue se aquece. É bom ver o rosto do amigo, já não estamos sós. O antigo susto que desde a infância nos persegue, medo de escuro e de solidão, se desfaz quando encontramos o amigo. Somos pobres, fundamentalmente pobres, de carne e de espírito, pobres como as criancinhas que morreriam de fome e de medo, se o mundo não fosse para elas um jardim cheio de mãos. O adolescente, o anti-infantil, por ter crescido 1 palmo em 1 ano, se gloria de ser um obelisco solitário perambulando num deserto. Sabemos muito bem disso. Sua grandeza e sua virilidade consistem em andar só, em aprumar-se, em bastar-se. Repugnam-lhe as mãos que o amparam, porque se completa com a sua própria mão. Muita gente, não é um problema ser adolescente, hein? Mas isso aqui é um problema. Muita gente fica a vida inteira nessa idade, encanece numa adolescência orgulhosa, falando alto que não precisa de muletas e baixo, dentro do peito, carregando a obsessão do suicídio. Esse não precisa do outro, não precisa de ninguém, porque todo o cosmos o obedecerá todo o cosmos obedecerá à dose de lisol ou ao nó de corda preparado na solidão. Ele é o mais livre dos homens, o mais independente, autor de seus próprios dias, tutor de todo o universo. Mas bendita seja a nossa pobreza. E benditos os ombros que encontramos para nos servir de muletas. E é por isso que mesmo no meio da família mais feliz, escutem isso, e mais completa, ainda falta alguém, falta o hóspede. E é por isso que toda a gente da casa se alegra quando o hóspede bate a porta. É ou não é assim, pessoal? Bem-vindo seja! O pai de família se levanta com vivacidade e vai ao encontro do esperado, com a mão estendida, num gesto de dar e de receber, num gesto de mendigo e de rei. Pessoal, eu paro aqui, na verdade, sem nenhum grande comentário. Eu só faço uma última referência. Eu não vou ler porque não vai dar tempo aqui da gente ler, mas enfim. A coisa que para mim é mais importante, né, está dita nesse trecho final longo que eu li para vocês, deste capítulo que eu acho que é uma das coisas mais impressionantes que a literatura nacional já escreveu. E certamente um juízo refinadíssimo, super adequado àquilo que hoje, né, se faz quando se pensa em psicologia. É uma pena que isso aconteça, mas sobretudo, a coisa mais importante, é uma graça saber que isso vem mudando. É uma graça saber que a gente encontra hoje um espaço, né, como esse que a gente tem aqui na internet, com tanta gente de altíssima qualidade. Eu poderia aqui falar o nome de muita gente, mas eu correria o risco de ser injusto e não citar nomes importantíssimos. Mas o fato é que um movimento tem acontecido de transformação e de mudança disso. E tem tudo que ver, no fundo, tem tudo que ver com o fato de que as pessoas começam a se dar conta de que entre
no olhar para o outro, esse outro com o qual a gente se encontra no cotidiano da vida, a gente é capaz de encontrar os sinais, as marcas, as pegadas, as digitais daquele outro que efetivamente, em nos alcançando, nos realiza. A nossa tarefa como psicólogo, a nossa tarefa como homens e mulheres maduros, personalidades constituídas, é uma só. É a tarefa de, no fundo, estar aberto no olhar para o outro, a identificar no centro do outro, no núcleo do outro, esse anseio, essa urgência, por uma beleza com B maiúsculo, por uma verdade com V maiúsculo, como eu tenho insistido tanto com vocês, encontrar isso no centro, porque lá, neste lugar, você encontra todo o recurso para que a pessoa, vindo para fora, emergindo, apareça como alguém que pode se reestruturar, alguém que pode ficar de pé. Essa é a nossa tarefa, encontrar o outro. E a gente tem que estar com essa abertura. Este outro de quem a gente é profundamente pobre, necessitado. Estar aberto para ele, estender a mão para ele como rei e como mendigo. Mendigo que precisa da esmola daquela presença, da esmola daquele contato, mas como rei que também está junto com ele, regendo a vida dele, ou seja, guiando a vida dele para o rumo justamente de uma maturidade bem constituída. O capítulo seguinte, que eu não mencionei para vocês, é o capítulo que se chama Objeto Procura... Não li nada para vocês, mas não vai dar mais tempo. Se chama Objeto Procura os Três Sensos, e é certamente uma poesia, uma poesia dessas assim, imperdíveis. Leiam. Fica aqui um convite para todo mundo ter acesso a esse material, mais um livro para vocês. Na próxima segunda-feira eu vou trabalhar mais um cursão para vocês. Eu tinha pensado sempre de fazer lives de no máximo 30, 40 minutos. É isso que eu estou fazendo toda vez, lives de 60 minutos aí. Peço desculpa para aqueles que tinham expectativas de coisas menores. Semana que vem eu vou trabalhar mais um texto do Gustavo Corsão que se chama Lições de Abismo. Tá? Para quem conhece o Gustavo Corsão e conhece essa obra, o Lições de Abismo, prepare-se porque é um livrão. Hoje eu trabalhei, Matiel, A Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão. Eu vou fazer uma coisa já na semana que vem, eu me lembrei hoje, me desculpem, tem um jeito da gente deixar aqui fixada uma mensagem, eu sempre me esqueço disso, com o título da live, paciência. A gente vai vivendo e aprendendo. Ei, Mariela, boa noite pessoal, mais uma vez muitíssimo obrigado por todos que estamos aqui, que estão aqui. Essa live, sim, quem me pergunta que se ela vai ser salva, sim, todas as minhas lives estão salvas no meu perfil do Facebook, tá bom? Eu não consigo deixar aqui no IGTV porque o tempo de que eu disponho aqui é de 10 minutos e eu sou carente de recursos tecnológicos que me permitam dividir a live em trechinhos menores. Então, paciência, tá bom? Eu vou deixando lá no Facebook e todo mundo tem acesso depois. Boa noite para todo mundo, mais uma vez obrigado pela presença de vocês aqui, fiquem com Deus, boa semana. Essa semana vai ter várias lives aí com colegas, com amigos, amanhã vai ter uma live com o Kiki, a gente vai falar sobre virtudes, e depois vai ter uma live com a Daniela, vai ter um montão de lives aí em companhia. Quando não tiver companhia, eu vou aparecer aqui por aqui, falar para vocês às 21 horas. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, tchau!